E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos corrigir, aliás, dar continuidade à nossa aula 43, a última aula do nosso curso, encerrando o nosso curso aí com chave de ouro, trabalhando conceitos de inferência, dando continuidade àquela parte 1 que a gente fez aí na sala. A gente vai agora pro slide, que é melhor para eu trabalhar esses conceitos com vocês, tá bom? Então, inferência, conclusão, suposição, pressuposição com base em um contexto, tá bom? Então, vamos à primeira aqui, que eu pedi para que vocês resolvessem aqui em sala, para que a gente, aliás, em casa, para que a gente pudesse debater aqui. Veja, Cibele bateu o carro. Essa sentença inicial me permite interpretar, afirmar somente que Cibele bateu o carro. Afirmações eu só posso ter que uma pessoa, não posso nem dizer que é uma mulher, que não está afirmando, tá bom? Cibele bateu o carro. As únicas afirmações é que posso colocar é que ela bateu o carro, tá certo? Conclusões são de variados tipos, que é o campo da inferência, tá bom? Então, o primeiro campo diz o seguinte: pode-se afirmar que Cibele dirigia? Isso aqui é falso, tá, gente? Por quê? Eu não posso afirmar que ela dirigindo. Bate-se o carro geralmente dirigindo. Só que o texto ele não esclarece se realmente ela estava dirigindo para bater o carro. Portanto, afirmar eu posso concluir, eu posso supor, tá bom? Esses elementos aqui são bastante possíveis dentro desse contexto, tá bom? Inferir, compreender, né? Compreender não, né? Interpretar isso. Então tá falso. Sei que você errou, tá? Mas vamos continuar. Pode-se inferir, agora eu estou no campo da conclusão, da inferência, da interpretação desse contexto, não é verdade? Pode-se inferir que Cibele, olha, ainda coloquei um reforço, provavelmente pudesse estar embriagada. Gente, quem bate o carro não é porque ela está embriagada, não, mas é uma proposta, é uma, vamos lá, vamos dizer, é possível que ela esteja embriagada? Embriagado também se bate o carro? É verdade. Embriagado também se bate o carro. Então, é uma possibilidade que foi reforçada pela palavra provavelmente. Portanto, eu tenho um item aqui, o que, gente? Verdadeiro. A inferência é possível. Estou trabalhando na conclusão, tá certo? Afirmar eu não posso, tá bom? Pode-se concluir, eu ainda estou no campo da inferência, tá? Pode-se concluir em tese, teoricamente, é um reforço, assim como provavelmente, que Cibele esteve desatenta, totalmente possível, gente. Verdade, sim. Eu estou no campo da inferência, ela estava desatenta porque bateu o carro. É uma possibilidade, porque podia ser intencional. É o que fala sobre isso aqui, ó. Pode-se afirmar, olha, afirmar categoricamente, com muita força, veja o reforço para a palavra afirmação, que Cibele cometeu um ato involuntariamente, gente, afirmar eu não posso. Não posso dizer que foi involuntário. Suponhamos que ela possa ter batido o carro propositalmente para que recebesse o seguro, recebesse um novo carro. Isso é possível, tá certo? Não é um conceito fechado. Por isso que eu não posso afirmar que o ato foi involuntário. Portanto, o item está o quê? Falso. Se isso aqui fosse inferir, concluir, supor, pressupor, nós teríamos o item certo. Afirmar eu não posso, tá certo, gente? Partindo para o próximo elemento, eu tenho aí, ó, o Antigo Testamento traz na frase. Essa questão aqui foi uma questão adaptada da FGV, tá bom? No final eu comento. Eu transformei, eu não coloquei o nome FGV, porque eu não concordei com o gabarito e eu vou debater junto com vocês agora. Veja, o Antigo Testamento traz na frase olho por olho, dente por dente, não é verdade? Olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, não é verdade? Lá da Mesopotâmia, que trabalha que, vamos lá, deve ser o crime, se eu cometi um crime, eu devo receber a pena proporcional ao que eu cometi, não é verdade? Deve ser igual aí. Pode-se afirmar que o criminoso não deve tardar, ele não trabalhou na questão de tempo aqui, gente. Não tem essa questão aí temporal. Portanto, o item está falso, tá bom? Esse item é falso, beleza? Falso. Pode-se inferir, agora eu estou no campo da inferência, tá, gente? Posso inferir uma possibilidade que o assassino deva sofrer perda idêntica à causada
por ele? É verdade isso aqui, gente. É uma perda idêntica causada por ele, a lei de Talião, não é verdade? Já no Antigo Testamento, vamos lá, cristão, pelo menos do catolicismo, aí eu não mando bem nessas questões aí religiosas, mas diz que se alguém te fizer alguma coisa, vire a cara, não é verdade, gente? A gente tem essa norma aqui, numa questão mais, assim, moderna não, mas uma visão mais cristã, né? Vire a cara, você não deve cometer o mesmo ato que te cometeu. É uma questão da filosofia, eu estou me detendo aqui a questão, tá bom, gente? Então, a banca considerou essa como correta, como gabarito correto, letra B, que seria esse número 2, mas aqui a questão é minha, eu transformei, tá? Eu não modifiquei as alternativas, só botei 1, 2, 3 e teria o nome lá da FGV, porque eu não concordo com o gabarito, tá certo? Depreende-se, aqui é uma compreensão, é uma inferência, que o causador do mal deve sofrer pena mais cruel? Não. Se ela é mais cruel, ela perde a questão da equidade, da igualdade na questão do tratamento. Portanto, isso aqui está falso. Conclui-se que, olha, veja só, eu já comento essa 2, ainda vou comentar essa 2 aqui, tá, gente? Vamos voltar aqui para 4. Conclui-se que a extensão da pena imposta ao criminoso deve ser proporcional ao mal causado por ele. Olha, gente, proporcional e idêntico, eu pesquisei nos dicionários e eles não têm diferença nada. A diferença é muito, muito, muito simbólica. Tá? Tem gente que estava dizendo, eu estava vendo os comentários sobre essa questão, existe uma diferença entre proporcionalidade e igualdade. A maioria dos dicionários colocam como sinônimos, tá certo? Tem gente que tem dicionário também que pode colocar uma questão mais filosófica que as diferencia. Não, gente, não tem. É apelar aí ao bom senso, tá? Eu considero esse número 4 quarto verdadeiro também. A questão é minha. Agora que eu tirei o nome FGV, modifiquei o enunciado, a questão vai ser minha. Vai ser verdadeiro também, tá bom? Já eu comento aqui. 5. Subtende que as penas devem ser cruéis? Não, não deve ser cruel. Não necessariamente deve ser cruel. Ela deve ser o quê, gente? Semelhante, igual. Se o crime foi cruel, então, ela deve ser também cruel, ela vai ser de equidade. O item está falso aqui, tá? A única coisa que eu estava aqui, gente, se fosse para escolher, eu não escolheria o gabarito da banca, que foi esse número 2 aqui, porque ele trabalhou a questão. Pode-se inferir que o assassino deve sofrer perda idêntica? Não é só atribuído ao assassino, é qualquer criminoso. Um roubo, por exemplo, pode sofrer a lei de talião, não somente o assassino. Eu não considero essa questão aí da palavra assassino é restrição ao elemento. Ele restringiu esse contexto aí do número 2. Se eu fosse escolher um gabarito assim, se fosse só uma, eu aceitaria a questão de número 4, porque a palavra assassino restringiu. Só que a banca aceitou como correta a número 2. E acredito que foi por conta da questão idêntica, ou seja, a desatenção do corretor, tá bom? Mas eu vou deixar as duas como correto, tá, gente? 2 e 4 como verdadeiro. Aqui a gente está fazendo a questão, tá? Não vou entrar nessas polêmicas da FGV. C, próximo. Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos. Nesse caso, ó, querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos, os ladrões, os assassinos, as pessoas que cometem um crime de assassinato. Ou seja, veja, eu estou conversando com você. Se você quer abolir a pena de morte, que comece os assassinos a abolirem a pena de morte. Como eu tenho consciência, isso aqui é uma questão retórica, tá, gente? Como eu tenho consciência que o assassino não vai deixar de matar, então não se abole, esse verbo é defectivo. Então não se vai abolir a pena de morte. É uma retórica. Quem disse isso tem a consciência de que o assassino não vai deixar de matar. Aí eu digo, se você está conversando comigo, quer abolir a pena de morte, que comece os assassinos abolindo a pena de morte deles, porque o assassino mata. Se eu te devo dinheiro e você é agiota, não estou falando de todos os agiotas, mas agiota perigoso, se eu te devo dinheiro, se eu não pago, você me mata. Ou seja, os assassinos, quem não segue a lei, tem a lei de talião dentro de si, não é verdade?
ele vai lá e matar. Na verdade, não é lei de Italiano, né? Eu confundi aqui a questão. Se eu não te pago, eu vou lá e te mato. Ou seja, é pena de morte somente na ilegalidade e não na lei legal. Ou seja, quem escreveu isso, nesse contexto filosófico, retórico, é favorável, tá, gente? É favorável à pena de morte. Ele tem consciência de que o assassino não vai deixar de matar. Por isso que ele disse, ó, se você quer abolir a pena de morte, que comecem os assassinos. Assim que os assassinos deixarem de matar, aí eu também concordo que deva tirar a pena de morte da lei. Então, eu concordo que esse item aqui é favorável, tá? Mas eu vou ver aqui o restante, tá? Não basta o primeiro, que tem 3 favoráveis. Pregando que a sua abolição deveria começar pela ausência dos crimes de morte? Não, é verdade. Eu estou trabalhando aqui em relação à inferência. Então, a inferência é super possível aqui, tá? Colocar aqui verdadeiro. Então, o gabarito da banca foi letra A, realmente, tá, gente? Vamos para 2. Favorável, defendendo a ideia de que os assassinos devem ser os primeiros a serem mortos? Não. É que os assassinos deixem de matar. Primeiro deixem de matar. Então, nesse item ali, no finalzinho, tá falso. Favorável, argumentando que ela, acredito que a lei ou a pena de morte, né, não deve ser abolida quando houver mais assassinos. Enquanto houver, eu acho que a palavra é enquanto, ou quando está dizendo a possibilidade de haver assassinos. Na verdade, é enquanto houver assassinos. O erro estaria aqui. Portanto, o item está o quê? Falso. Quando vai denotar uma ideia futura, não é verdade? Quando houver mais assassinos. Não, é enquanto houver. É quando houver mais assassinos, não. Não porque já tem assassinos, não é verdade? Olha, contrário e contrário. Isso aqui é uma questão filosófica, então pode ter pontos distintos. Eu acho que a questão é favorável, mas vamos ver esse contrário aqui, mostrando que ela também é uma forma de assassinato. Eu não vi isso aqui como contrário, tá? Eu vi uma questão aqui irônica, por isso que eu estou inferindo, né, gente? Eu não infiro que ela é contrária, tá? Mostrando que ela também é uma forma de assassinato, ele não mostra isso. Tá, gente? Eu vou te dizer porque é que essa aqui está falsa. Minha interpretação dessa aqui que é falsa. Mostrando que ela também é uma forma de assassinato, ele está dizendo, ele não está mostrando que ela também é uma forma de assassinato. Não está implícita essa ideia aí. Ele está dizendo que, querendo abolir a pena de morte, que começa os senhores assassinos pararem de matar para depois nós pararmos de matar, que é a lei, né? O nós a lei. Contrário, indicando a sua abolição, começando pelo fato indicando a sua abolição, contrário, indicando a sua abolição, começando pelo fato de os assassinos deixarem de matar. Olha, eu vi essa aqui como um pontinho de certeza. Veja, ele é contrário? Não acho. Indicando a sua abolição, ele está indicando a abolição da pena de morte? Pode ser. Ele diz, querendo abolir a pena de morte, ele está indicando uma possível abolição da pena de morte na lei. Começando pelo fato de os assassinos deixarem de matar, eu vejo isso aqui como correto, tá? Eu vejo isso aqui como correto. A única coisa que eu vejo como errada é essa palavra contrário, que a ideia central do texto não é a ideia de contrariedade. Tudo isso aqui está certo. O único problema seria a palavra contrário. Por isso que eu coloquei isso aqui de falso. Beleza? Não é uma questão fácil. Como eu disse a vocês, é uma tarefa difícil trabalhar com a questão de inferência. Vamos ver o que é que ela colocou aqui nessa questão da FGV, né? As duas anteriores foram FGV. Parece-me absurdo que as leis, que são a expressão da vontade pública, que abominam e punem, gente, aqui é um E, tá, gente? Corrige aí. Abominam e punem o homicídio, o cometam elas mesmas. O cometam. Cometam o quê, gente? Esse O retoma a palavra homicídio. O cometam elas mesmas. Ó, aqui você tem que parar um pouquinho para quebrar as orações e tentar entender. Veja, parece-me absurdo que as leis, que são a expressão da vontade pública, que abominam e punem o homicídio, o cometam. O cometam o quê? Cometam o homicídio. Ou seja, parece absurdo que a lei abomina o homicídio e ela mesma
comete o assassino, ou seja, comete a pena de morte. Como é que a lei proíbe que você mate, mas é permitido que ela mate? É isso que está trabalhando isso aí, viu? Que o cometam elas mesmas. E que, para dissuadir, ou seja, fazer o cidadão desistir do assassino, ordenem um assassino público. Ou seja, fazer com que o assassino deixe de matar, ordene o assassinato dele. Ele diz que isso é contraditório. Tá bom? Então você tem que parar um pouquinho e refletir sobre essa frase de Beccaria, tá? Esse pensamento pretende, gente, olha, eu estou no campo da inferência. Pretende condenar o quê, gente? O espírito maléfico do ser humano, acredito que não. A adoção da pena de morte? Sim, é claro, gente. Ela está criticando, condenando a pena de morte. Ora, se a lei proíbe que a pessoa mate, que um cidadão mate, por que ela vai matar? Que contradição é essa? Então, letra B, o gabarito da banca, e eu concordo plenamente com ela, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Não se enforca, você está vendo o campo. Gente, isso é uma prova de português, tá? Isso aqui não é uma prova de filosofia, não. Para professor de filosofia, não, tá? É uma prova de interpretação de texto da banca FGV. Então, vai fazer FGV, filho? Benze-se antes, tá bom? Então, vamos lá, ó. Não se enforca o homem por ele ter roubado o cavalo. Eu não estou matando o homem porque ele roubou o cavalo. Ei, você matou um cavalo. A razão da sua forca aqui não é porque você matou o cavalo, mas é para que cavalos não sejam roubados. Ó, veja, tá roubando, vai morrer. Essa a intenção filosófica do ato de se enforcar. Se enfoca as pessoas não pelo crime que cometeu, mas que ela sirva de exemplo social. As punições devem servir de exemplo social e não para que ele pague pelo crime. Não é verdade? Então, é isso. Gostei dessa questão aqui do TJ 2019 da banca FGV. Então, trabalhando mais a questão da pressuposição, que é aquela questão bem longínqua, né? E eu vou trabalhar aqui. Veja, a frase inicial é: o filho de Eduardo foi promovido a gerente. Pense um pouquinho. Eu acho que você já pensou. Vitor, eu não fiz essa aqui. Se você não fez essa aqui, para. O vídeo vai deixar de lado seu notebook aí, seu celular, para você responder isso aí na apostila. Não, se você não respondeu, não assista. Responda para depois você assistir e discutir se você concorda ou não comigo. Veja. O filho de Eduardo foi promovido a gerente. Pode-se concluir, eu estou no campo da inferência, então o conhecimento aqui é vasto. Que Eduardo seja pai, você está dizendo que é o filho, uma inferência é que ele seja pai, tá, gente? Eu poderia até afirmar isso aqui, tá bom? Isso aqui é verdadeiro. Que Eduardo seja o pai biológico? Não, gente. Nem afirmar, nem inferir. Em nada nessa frase promove a questão da biologia do filho. Ele não é um filho biológico, não está se debatendo isso, diz apenas que ele é filho. Filho adotado também é filho. Agora, a questão biológica já é uma outra coisa. Isso aqui está falso. E você acertou, tenho certeza. Isso aqui é falso. Que Eduardo esteja feliz? Gente, é conclusão. É conclusão. O filho de Eduardo foi promovido a gerente. Pode-se dizer que ele esteja feliz? Gente, inferência com a questão da palavra promoção. Promoção, ela tem um sentido benévolo. Benévolo, a palavra promoção. Se ele fosse o seguinte, ele foi rejeitado, a palavra rejeição tem um sentido pejorativo, ruim. Por que a palavra foi usada no contexto de promovido? Promovido. Essa palavra tem uma semântica que induz a um contexto benévolo. Concluir, eu não sei, gente. Veja, que Eduardo esteja feliz. Suponhamos que o filho vai ter mais trabalho e isso não o deixe feliz. É possível também ter essa interpretação. Afirmar eu não poderia afirmar que ele esteja feliz. Inferir é uma possibilidade? Eu posso concluir que ele esteja feliz aí por conta dessa palavra promoção? Eu acho um indício fraco, tá, gente? Por mais que a palavra
promovido, promovo uma reflexão de felicidade, em nenhum momento está dizendo que ele está feliz quando ele foi para o gerente, tá bom? Eu acho o indício fraco. Mesmo achando fraco, eu vou colocar isso aqui de verdadeiro, tá? Mas há controvérsias. A FGV, por exemplo, poderia considerar isso aqui falso, tá bom? Bom, para que ele ficasse mais forte, eu colocaria que Eduardo provavelmente esteja feliz, tá? Provavelmente. Portanto, eu coloco um falso positivo. Tem aquelas questões de falso positivo, tá bom? Há uma discussão fortíssima. Eu vou colocar verdade, tá bom, gente? Por conta da palavra promoção, que alude a um contexto mais feliz, tá bom? Que o filho possuía um cargo aquém ao de gerente, se ele foi promovido a gerente, então ele tinha um cargo aquém. Aquém é abaixo, tá, gente? É abaixo de, além acima, aquém abaixo. As pessoas podem confundir e não saber o que é que a palavra aquém quer dizer, tá? Quer dizer abaixo de, coloque na sua apostila. Então isso aqui também está verdadeiro, beleza? Vamos para o texto 2, que é a interpretação de um texto não verbal. Não, um texto misto, né? Não, um texto misto. Acompanha comigo, ó. Não suba no vaso sanitário. Você está vendo o rapazinho lá fazendo cocô, fazendo outra. É cocô, né? O xixi, sentado em cima do vaso, ele está se equilibrando, ele tem uma sensação de equilíbrio grandiosa, né, gente? Não suba no vaso, não jogue papel no cesto, após o uso da descarga, não jogue absorvente no vaso sanitário, depois você utilizará esse vaso sanitário. Vamos lá no item, ele está dizendo, pode-se inferir, estou no campo da inferência, que há riscos caso alguém suba no vaso sentado. Gente, eu já vi essas placas em banheiros públicos para que geralmente a pessoa quer fazer o número 2 aí e não quer sujar o bumbum, né? Aí ela sobe em cima do vaso para que não encoste as nádegas aí. Isso, por conhecimento de mundo, e eu ter visto isso em outros cartazes, eu já vi um cartaz nesse restaurante que eu fui, que tinha lá, você pode danificar, pode sofrer um acidente, você pode se ferir se você subir em cima do vaso. Pode se ferir? Pode. O meu conhecimento de mundo pode pensar, isso aí é porcelana, cara. Isso aí pode se quebrar e você cair e cortar seu bumbum aí. Não é verdade? Então, é isso. Pode. Só que o cartaz não está dizendo isso. Em nenhum momento, o cartaz que você está lendo aí, candidato, alude à questão da segurança do usuário. Tá certo? Ele não está aludindo. É aqui onde o conhecimento de mundo pode me atrapalhar nessa interpretação. Aqui eu não estou dizendo que ele vá se cortar, há algum risco para a saúde dele. Pode procurar, gente. Não suba no vaso, joga papel no cesto, após o dia da descarga, não joga absorvente no vaso sanitário. Depois de você, outro. Cadê o item que diz que a minha segurança está agredida? Uma criança que não tem conhecimento de mundo, que saiba ler, poderá não interpretar isso. O meu conhecimento de mundo, nesse caso, pode me atrapalhar. Então, você já sabe que o item A está falso. Falso. Não há nenhum elemento dentro desse texto que me alô da questão de riscos de acidente. Em nenhum momento, e nem olha, gente, nem vem, nem tenta. Ai, Vitor, mas o desenho do cortadinho está aludindo. Cadê? O que está aludindo aí a um risco de saúde? Se tivesse pelo menos escorregando, a perninha dele tivesse caindo do vaso, o vaso tivesse quebrado, poderia ter um indício para que isso aludisse à questão de um acidente. Não alude, candidato, não força, nem vem. Sei que você está me esculhambando aí do outro lado, né? Mas fazer o quê? Que alguns usuários desse banheiro não jogam papel, tá aqui, gente, ó. Não jogue papel no cesto. Você está pedindo para jogar é porque tem alguém que não joga. Isso aqui é verdadeiro. Opa, isso aqui é verdadeiro. Que alguns usuários desse banheiro não dão a descarga, você está pedindo aqui para dar descarga, é porque inferir, sim. Posso inferir que alguns não dão a descarga. Que alguns usuários do banheiro jogam absorvente? Sim. Está dizendo aqui para não jogar. Então, infere-se que alguém joga. Que, dentre as orientações listadas, a mais importante foi a primeira, gente, ele não está em destaque em relação aos outros. Ele foi apenas o primeiro selecionado. Eu não vejo isso aqui como destaque, como uma inferência válida, como o primeiro. Não subir no vaso sanitário. Vê? Estou errado, gente. Vejo. Esse item aqui está como... Peraí. A mais importante foi a primeira? Eu vou te dizer por que eu vou considerar isso aqui como verdadeiro. Veja. Não subir no vaso sanitário
ele vem em primeiro em relação aos outros tópicos, beleza? Essa posição de vir primeiro já é uma posição de destaque. O que poderia ser mais importante que os outros, mas não é isso que eu vou falar. Olha o que é o máximo. Não suba no vaso sanitário foi ilustrado aqui com a figura. Veja o tamanho do destaque aqui. Por ter um destaque na gravura, por ser o único a ser ilustrado e ser o primeiro dos tópicos, esse foi a principal preocupação de quem fez esse cartaz em não subir do vaso. Portanto, o item F está correto, que a preocupação do proprietário sobre as referências advertências situa-se na segurança do usuário. Eita, não é esse aqui não. Foi a E, né, gente? Perdão. Eu estou na E, tá? Que dentre as orientações listadas, a mais importante foi a primeira, verdade, tá? Porque ele usou um reforço da imagem para ilustrar que a primeira é mais importante. Vamos para a F, agora sim a F. Que a preocupação do proprietário sobre as referidas advertências situa-se na segurança? Não, a gente já falou isso aqui, que não tem nada a ver com segurança, tá? G. Que deixar o ambiente apto ao uso para os outros usuários foi a preocupação maior listada no texto? Não, não foi a maior listada do texto. A maior listada do texto foi a primeira, que foi ilustrada pelo o desenho. Então, falso. Vamos ver essa questão aqui da FGV? Um célebre crítico disse certa vez sobre um político. Era um deputado conservador que conserva tradições, né, gente? Seu único programa político era conservar sua cadeira na Câmara. Gente, a palavra conservador aqui quer dizer que ele conserva tradições, tá bom? Da maioria da população, o tradicionalismo, a elite também, não é verdade? Seu único programa político era conservar. Aqui, ele mudou o sentido da palavra conservar. Note que o humor da tira está aqui. Você só ri quando você lê a palavra conservar aqui. Não estou querendo saber se você riu. Eu ri. Mas a questão não está querendo saber se você riu. Quando se pergunta o humor, não quer saber, ei, tu riu? Não está perguntando isso, não. Está perguntando onde foi a intenção do autor que escreveu fazer que o leitor risse. E o riso vai brotar em quem riu na mudança da palavra conservador. Então, letra E, no sentido inesperado dado ao termo conservador. Foi quando ele usou essa palavra que o riso brotou, não é verdade? Sim? Vamos para o próximo. Gente, vocês já fizeram todas essas questões aí, né? Se não, vai fazer. Para depois vir para cá. Veja. Segundo o portal famoso de notícias brasileiras publicado em 20 de 6 de 2009, diz o seguinte: segundo os dados do IBGE divulgados ontem, acho que dia 19, né, que foi publicado no dia 20, confirmam que, excluindo o Ceará, que está em acessão econômica, esse aposto pertence apenas ao Ceará, a pobreza está regionalmente localizada no Nordeste, excluindo o Ceará, em relação à má distribuição de renda. Ou seja, o que é que eu percebo aqui? Que nos estados do Nordeste, nós temos o quê? Nós temos, excluindo o Ceará, a pobreza está localizada no Nordeste. Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, segundo o texto aqui, tá? É um texto fictício, tá, gente? Está regionado, localizado no Nordeste do Brasil em relação à má distribuição de renda. Ou seja, os estados do Nordeste, excluindo o Ceará, e são pobres porque distribuem mal a sua renda. Ok? Em 2019. Gente, só lembrando, esse texto é fictício, tá? A informação correta ele está trabalhando aqui no campo da afirmação. A informação correta, veja bem, a informação correta. Regiões como Sul e Leste não passam por crise econômica? Não está dizendo isso aqui. O Nordeste a pobreza está regionalmente localizada no Nordeste, não quer dizer que as outras sejam ricas. Está dizendo que o índice maior é aqui no Nordeste. Portanto, isso aqui está errado. Estou de vermelhinho.
A ascensão econômica do Ceará é causada por a sua boa distribuição de renda? Gente, inferência, eu poderia até inferir isso aqui, só que o texto não diz isso. Veja, o Ceará está em ascensão econômica. Os outros estados do Nordeste são pobres, segundo o texto, porque distribuem mal a sua renda. Me leva a concluir que o Ceará estaria em ascensão econômica porque distribui bem a sua renda. Olha, seria uma conclusão possível, só que eu não posso afirmar isso aqui. Eu extrapolaria, eu trabalhei no campo da inferência, a questão lida com a informação correta. Então, letra C está errada. O conteúdo semântico do advérbio ontem depende da data de publicação? É óbvio. Eu só vou saber ontem através da data de publicação. Letra D. O segmento em ascensão econômica se refere a outras regiões brasileiras? Não, é só o Ceará. Por isso que ele está localizado posterior à palavra Ceará. Tá certo? Sim? Ótimo. Então está errado também a letra E. Beleza? Veja aqui, próxima. Questão da FGV. Então, só um minuto. O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião. Por quê? Né? Aquele famoso mito de que o jovem não consegue ter o discernimento de um ancião. Vamos nos deter aqui à frase de Platão, tá? O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião. Alguém que aprendeu tarde o que é injustiça. Então ele só aprendeu depois de velho o que é injustiça, né? Sem tê-la sentido como experiência pessoal. Ou seja, se eu senti a injustiça porque eu fui acometido pela injustiça, eu não vou ser um bom julgador, segundo Platão. Mas por tê-la estudado como qualidade alheia. Eu sei o que é injustiça porque eu estudei em outro, não porque eu sofri a injustiça. Se eu vou julgar uma injustiça de outra pessoa que eu já tenha sofrido, eu não vou ser um bom julgador, segundo Platão. Não é verdade? Com a qualidade alheia nas almas alheias. Segundo Platão, a qualidade do bom juiz é o que, gente? Estudar impessoalmente a injustiça. Ter idade avançada, fazer estudos profundos, haver experimentado injustiças, criticar a injustiça nas almas alheias. Não é criticar. Veja, a ideia central é essa. É estudar a injustiça na alma alheia. Por exemplo, um crime de racismo, de cor, né? Eu que sou pardo, vamos lá, eu sou amarelo nesse caso, não seria um bom juiz, segundo, aliás, seria um bom juiz porque eu não senti na pele a questão da injustiça racial. Ou seja, o que me leva a pensar, é inferir, você pode pensar comigo aí, que um juiz negro vai julgar um crime de racismo contra outro negro, não vai ser um bom juiz? É isso a conclusão? Queria estar ao vivo para discutir isso aqui com vocês, gente. Mas é uma questão filosófica. Nos detenhamos a questão, letra D, gabarito da banca. Subentendido. Subentendido é uma coisa bem remota, tá? Você pode ler isso aqui, eu já falei sobre tudo isso aqui, tá, gente? Depois você lê e se instrui melhor. Veja, proibido estacionar, esse Ezinho cortado, nós temos aí esse símbolo. Vai estacionar na casa do, se fosse aqui no Nordeste, na casa do caralho, né? Aqui, contando a palavra caralho, não dá certo, mas dá capeta, ó, capeta. Daria certo na casa do capeta. Quando ele se usa esses símbolos aí, dá para dizer que ele disse um palavrão, como eu disse aqui para vocês, tá? Perdão aos mais cultos, eu falei sim palavrão. Veja, pode-se subentender que, gente, eu estou trabalhando no campo da probabilidade bem por cima. Veja que eu estou trabalhando aqui a questão do provavelmente, uma possibilidade, é um reforço da palavra subentender, tá? Onde se colocou a placa, seja uma garagem? Bom, subentender eu posso, porque você não vai estar isso aqui na geladeira, né, gente? Então, verdadeiro. Que o dono esteja irritado? Gente, se ele colocou isso aqui, provavelmente ele está irritado.
Provavelmente, eu estou no campo da inferência. É mais fácil trabalhar dessa forma. As letras oficiais dessa palavra foram substituídas por símbolos para transmitir estética moral? Estética moral? Não, na verdade seria imoral, né? Não tem uma estética moral aí, não. Falso. Os símbolos dão conotação cômica ao contexto real? Sim. Desprezando a mensagem real? Não, não despreza, ela reforça, tá? Portanto, o item está falso. Beleza? Vamos lá, próxima. É isso? Do Eduardo, vamos à praia agora. Eduardo, vamos à praia? Sara, está um temporal lá fora. Gente, eu não botei nenhuma questão aqui, mas a gente dá para interpretar bem aqui, ó. Vamos à praia? Está um temporal lá fora. Veja que Sara respondeu a Eduardo não com a resposta, vamos lá, condizente com a pergunta que ele disse. Quando ele disse vamos à praia, ela poderia dizer não ou sim. Mas ela disse, está um temporal lá fora. A resposta dela foi o quê? Foi afirmativa ou negativa? Foi negativa. Ela explicou com uma razão. Está um temporal lá fora, ela disse o quê? Não, porque está um temporal lá fora. Ela negou, ela não quer sair. Beleza? Vamos testar. Você já deu um pause no vídeo, você já respondeu tudo isso aqui, né, candidato? Então, estou respondendo tudo, tá? Aquelas 11 questões depois vai ser na parte 3 de inferência, tá? Essa primeira parte eu vou deixar depois para que vocês respondam sozinho as outras. Diz o seguinte, o portal R7, de 21/8, diz o seguinte, o cheiro é de churrasco, de brasas de madeira queimando durante o dia, bababá, bababá. Então, você já leu isso aí, eu não vou perder o meu tempo lendo aqui de novo. Você lê para você responder isso aqui de certo e errado. Gente, para e responde isso aqui. Pode parar o vídeo e depois retornar aqui, viu? O cheiro é de churrasco. Vamos lá. No texto, durante o dia, normalmente o sol tão intenso. Veja, esse tão é um advérbio de intensidade, que intensificou o adjetivo intenso. Que intenso se remete à palavra sol. O sol era intenso. Então, tem o sol substantivo, intenso adjetivo, e o tão, o advérbio, intensificando o adjetivo. Não é verdade? Um adjetivo no grau superlativo analítico. Beleza, não está perguntando isso aqui não, graças a Deus. O vocábulo grifado serviu como intensificador do calor? Vamos lá, interpretativo? Sim, intensificou o calor. Emitido pelo sol, o calor a transmite pelo sol, que é intenso naquelas partes do ano. Tá tudo certinho, gente. Foi colocado em luvas de veludo aqui para que confunda você. Verdadeiro, tá? Eu vou baixar isso aqui para facilitar a minha leitura. Vamos lá. 2. No trecho, percorreu diversas vezes um trecho de 30 quilômetros. Veja bem aqui, gente, ó. Deixa eu procurar onde é que está aqui. Sim, achei. Nos últimos 7 dias, a Heldres percorreu diversas vezes um trecho de 30 quilômetros. Se ele percorreu diversas vezes um trecho que tem a extensão de 30 quilômetros, várias vezes, é no mínimo 60 quilômetros. Não é verdade? 30 mais 30 e de volta, não é verdade? Então, que houve mais de 30 quilômetros, bicho, no mínimo 31, no mínimo dos mínimos 31. É verdadeiro, sim, gente. Há cheiro de carne na brasa através de vadeiras queimando? Veja, o cheiro é de churrasco, de brasas de madeira queimando. Vamos lá. O que é churrasco? O que é churrasco? É carne. Ele não diz que tem carne, ele diz que tem cheiro de carne na brasa. Ou seja, há cheiro de carne na brasa é sinônimo de churrasco? É. Verdade? Através de madeira queimando, de brasas de madeira queimando? Verdade, gente. Ah, Vitor, não vem. Eu sei que vocês estão me esculhambando aí. Ah, é verdade. Sim, gente, nem vem. É verdadeiro. Só troquei a palavra churrasco por carne na brasa. Através de madeiras queimando, de madeiras queimando. Pode me esculhambar, pode dizer o que for aí, pode, deixa no comentário aqui sua indignação, gente. Há uma linguagem figurada quando ele diz, o incêndio abrir caminho pela floresta. Sim, ó, gente, um incêndio abrir caminho, eu estou personificando a palavra incêndio, né? O incêndio abriu caminho. O incêndio foi o agente fictício? Sim.
fictício, não foi um incêndio, foi alguém que cometeu o incêndio, mas do jeito que foi colocado, eu personifiquei. Personificar, você pode ver que é uma figura de linguagem que dá características aos seres inanimados, né? Características humanas a seres inanimados, substituindo o agente real. Verdade. Isso aqui é verdadeiro. A crise no Brasil acalorou o debate. Gente, não está falando sobre isso. Eu sei que isso acalorou na época. Acalorou o debate do tema ambiental, mas o texto não fala sobre isso. Então está falso. Eu não tenho isso no texto. Extrapolou. A informação vinculada pelo jornal não é confiável por ter sido do R7. Gente, sacanagem isso aí, né? Claro que é mentira isso aqui, né? O R7 tem credibilidade, eu acho que tem, não vou discutir isso, mas ele não perde a confiabilidade por ter sido divulgada pelo R7, tá? Falso. Quarta-feira é a data de publicação da notícia? Gente, veja, vamos voltar aqui, ó. Vamos dizer o seguinte, quarta-feira o incêndio arrasador estava a alguns metros. Quarta-feira foi o dia do incêndio. O portal R7 colocou isso aqui no dia 21. Eu não tenho como saber se dia 21 foi quarta ou foi ou se dia 21 é quinta e a matéria tenha sido publicada na quarta. Eu não tenho como saber essa relação aí não, gente. Pode olhar. Pode, não vale conferir no calendário de 2019 não, porque aí não tá. Eu tenho que me deter às informações que estão no texto. E no texto não tenho como saber que quarta-feira é a data de publicação. Não sei se dia 21 e quarta-feira são o mesmo dia. Eu não tenho informações como hoje para provar que seria no mesmo dia. Tá falso, gente. Não força a barra, tá? Eu acho que cai no mesmo dia. Dia 21 é quarta-feira, mas não força, tá? Eu não tenho como saber isso aí através do texto. O conteúdo semântico da expressão adverbial nos últimos 7 dias depende da data de publicação. Sim, como é que eu vou saber quais são os últimos 7 dias? Depende da data de publicação, verdadeiro. Há incêndio em toda a floresta? Não. Ele citou aqui no Brasil, tá? A floresta amazônica é transcontinental. Isso é que eu tenho que entender do meu conhecimento de mundo, tá? Faz parte do meu conhecimento de mundo. Ele diz, cadê? O incêndio arrasador, seus chamas devoraram árvores, cadê? 30 quilômetros de Uimatá a Labréia, que não é toda a floresta amazônica, né, gente? Então vamos pro próximo aí. Susana Vieira escolheu a Península de Troia em Setúbal. Onde diabo é Setúbal? Eu sei. Mas pense que o leitor não sabe. A Península de Troia, em Setúbal, para passar seu 76º aniversário, comemorando... velhinha já, né? Comemorado esta quinta-feira. A atriz brasileira, que os portugueses conhecem bem, da novela da Globo, blá, 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 blá. Diz o seguinte, sobre o texto precedente, infere-se que, estou trabalhando no campo da inferência, que a matéria seja de um jornal português, olha, eu não tenho afirmação, ele está trabalhando no campo da inferência, veja, infere-se, tá, gente? Infere-se que a matéria seja de um jornal português, uma vez que marcas linguísticas como a jantar na quarta-feira, rumou a Portugal, no referido texto, são expressões típicas portuguesas. Veja, gente, a matéria seja de um jornal português. Semi-jornal, a forma de se escrever. Gente, a gente quando lê, se depara com esse texto, vê algumas marcas linguísticas que me conduzem a pensar que o jornal seja português. Eu tenho uma inferência, tá, gente? Eu vejo que essa inferência é arriscada. Marcas linguísticas, como a jantar, rumou a Portugal, a atriz brasileira, citar que a atriz era brasileira, a forma como se escreve isso, denota que o jornal não é brasileiro. Então, eu tenho uma inferência, mesmo que fraquinha, que isso seja verdade. Portanto, eu vou colocar isso aqui como verdadeiro. Que a matéria seja de um jornal de português, ela ainda está no campo da probabilidade. A inferência é possível, tá, gente? Mas toma cuidado disso em prova, principalmente FGV. Ela se cercaria de reforços, como provavelmente, tá? O restaurante El Cristo faz parte de uma unidade hoteleira da região? Tá aqui, gente.
Verdade. Não tenho como discutir fatos. Na expressão que os portugueses conhecem bem, há traços afetivos? Há, conhecem bem. Lembre-se, traços afetivos não quer dizer coisa boa, não. Traço afetivo nem sempre é amor. Traço afetivo também pode ser reconhecido como ódio. O ódio é um traço afetivo. É um traço afetivo ruim, tá? Afetivo que é ligado ao coração, à minha emoção. Não quer dizer que seja bom, beleza? Então, há traços afetivos? Sim. Que os leitores nutrem bons sentimentos? Não, aí é demais, tá, gente? Conhecem bem pode ser de sentido pejorativo. Conhecem bem o gênio indomável da Suzana Vieira. Poderia ser interpretado dessa forma, beleza? Portanto, nutrem bons sentimentos. Mas, Vitor, é possível inferir isso aí? Gente, não dá para inferir isso aí bem, tá? Deixa eu ver se tem outra marca aqui dentro do texto para inferir isso aí, gente. Que os portugueses conhecem bem da novela da Globo. Rumo a Portugal, bababá, e via de rede social na quarta-feira. Gente, não tem nenhum elemento dizendo que eles pediram autógrafo, que eles a beijaram, agradeceram. Eu não tenho nenhum reforço para dizer que tinha bons sentimentos em relação a ela. Não tem disso, gente. Nem vem. Falso. Na expressão, e publicou várias fotografias e vídeos nas redes sociais. Provavelmente, olha o reforço, amigos e familiares possam ter também publicado fotografias e vídeos nas redes sociais? É possível? É possível, gente. Claro que é possível. Eu estou trabalhando no campo da inferência. Afirmar eu não poderia. A atriz, segundo o texto, comemorou seu 76º aniversário em Portugal, acompanhada de amigos e familiares? Sim, gente, está aqui, ó. Acompanhada de grupos de amigos e familiares. Está no texto, é a afirmação. Rumou a Portugal, né? Tá lá, rumou a Portugal. Verdade, ela está em Portugal. O vocábulo quinta-feira depende da data de publicação? 24 de agosto, quando ele disse, ó, cadê? É quinta-feira? Esta quinta-feira. Sim, depende da data de publicação, que é a quinta-feira, próxima a 24 de agosto de 2018, quando ele diz esta quinta-feira, né? Então o item está verdadeiro. Eu acho que está verdadeiro sim, né, gente? Quando ele disse aqui, comemorado esta, por conta do esta, eu vou colocar isso aqui como verdadeiro. Esta quinta-feira depende da data de publicação. Então o item está verdadeiro. E aí, gente, deixa nos comentários o que você achou, se você acertou todas. A parte 3 a gente vai responder todas essas questões. Vai lá fazer, gente. Tchau, tchau, gente.